que eu preciso é de um método, critérios científicos, racionais. Olá, meu nome é Rose Leite, estamos recebendo hoje com muito carinho o Babalorixá Márcio de Jagum, graduado em Direito, mestre em Educação, doutor em Filosofia, pós-doutor em Ciência e Religião, pós-doutor em Metafísica, professor de Cultura e Idioma Iorubá, professor de Filosofia Iorubá, membro titular da cadeira 41ª da Academia Pan-Americana de Letras e Artes, advogado atuante nas pautas de direitos humanos, coordenador da diversidade religiosa do município do Rio de Janeiro, superintendente estadual de promoção da liberdade religiosa. Iniciado no candomblé desde 1980, é Babalorixá do Ilê Axé Aiê Obaluaiê, no Rio de Janeiro, e fundador do Instituto Ori, autor de 9 livros publicados sobre cultura brasileira. Ori, a cabeça como divindade, Iorubá, o vocabulário temático do candomblé, Eué, a chave do portal, Incó Iorubá, o candomblé em tempos de crise, a sala de aula não cabe no mundo, Abilaió, nascido da alegria, Akim e a visita de Arum, e, por último, filosofia descolonial do candomblé, Nagô. Seja bem-vindo, Babalorixá Márcio de Jagum. Agradecemos imensamente por o senhor ter aceito o convite e dentro das muitas formas que eu poderia chamar o senhor, doutor, professor, educador, eu prefiro chamá-lo de pai. Seja bem-vindo, receba o nosso abraço fraterno. É um prazer estar aqui com você, com todas as pessoas que acompanham o seu trabalho, que é de suma importância. Esse bate-papo, ele tem como objetivo fazermos uma reflexão em torno das pesquisas do censo, onde nós vemos, dentro de uma estatística, o crescimento das religiões de matriz africana, o que gera para a gente uma admiração, uma felicidade muito grande. E, inicialmente, a gente vai refletir em torno disso, né? Como que essas pesquisas vão impactar a nossa sociedade como um todo, visto que a afirmação dos adeptos das religiões de matriz africana é muito importante, porque cada pesquisa que faz e cada aumento, ele é de fato significante, e tem um fator também, né, o pai Márcio, que antigamente as pessoas, por um desconhecimento, costumavam-se nas pesquisas responderem como espíritas, quando eles eram questionados a respeito de qual a religião que eles abraçaram. Geralmente as pessoas, os adeptos de Umbanda e Candomblé, respondiam como sendo espíritas. E com o passar do tempo eu percebi também um investimento grande no aspecto educacional, né, dos adeptos, para explicar a diferença entre a Umbanda, Candomblé e o Espiritismo. Queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, por gentileza. Rose, o fato dessa autodenominação de candomblecistas e umbandistas como espíritas tem a ver com alguns fatores. Acho que não um, nem dois, mas são plurais. O primeiro deles que eu poderia destacar diz respeito à intolerância. Intolerância étnico-religiosa. As pessoas que professam as religiões de matrizes africanas sabem que são perseguidas, entendem que são discriminadas, sabem previamente como se defender de uma sociedade tão hostil. Então, em determinado momento, se autoproclamam espíritas, porque o espiritismo, vou botar entre parênteses o kardecismo, é menos hostilizado
na sociedade brasileira. Talvez porque tem uma origem europeia, talvez porque não professe algo que vem da África, talvez porque não tem um contato tão primitivo, no melhor dos sentidos, primitivo no sentido de primeiro com a natureza, não faz imolações rituais, não bate tambor, né? Então, há uma certa aceitação social melhor no que diz respeito ao espiritismo. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator, talvez possa dizer respeito a uma falta de nitidez sobre o que são religiões de matrizes africanas. Em algum momento, muitos de nós se diziam praticantes de seitas, candomblecistas, umbandistas, dizendo, não, eu sou da seita do candomblé. Não reconheciam os candomblés, as umbandas, como religiões plurais, amplas, bonitas, belas que são. Então, esse segundo fator é importante também para a gente destacar que faltava, a meu ver, em algum momento, uma certa nitidez sobre a religiosidade, a metodologia espiritual que era oferecida, que é oferecida e ofertada por religiosidades de matriz africanas. Eu acho que um terceiro fator tem a ver também com movimento negro. O movimento negro, nas últimas décadas, tem afirmado muito a importância, a liberdade, a autoestima. Então, eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que essa mobilização social de fortalecimento a partir do movimento negro das religiões de matriz africanas um outro pertencimento aos religiosos que professam essas religiões, uma autoestima, uma posição política de autoafirmação. Sim, sou do candomblé, sim, sou da Umbanda, sim, visto branco às sextas-feiras. Então, essa autoestima se deve, a meu ver, muito ao movimento negro. Então, estou citando aqui 3 fatores que me parecem importantes para a gente começar a refletir a respeito. Maravilha. O senhor falou uma coisa tão bacana, o senhor utilizou o termo as umbandas e os candomblés. Eu gostaria que o senhor refletisse, explicasse um pouquinho sobre isso, porque tendemos a pensar que é uma coisa uniformizada, né? Talvez deva ser unificada no sentido mais bonito da palavra, em termos de conexão, de união, da sabedoria que circula, né? Mas dentro disso, a pluralidade, dentro do próprio candomblé, com as suas especificidades e dentro da Umbanda também. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. Rose, quanto mais eu tento aprender com as religiões de matriz africanas, mais eu me convenço dessa pluralidade que você mencionou, dessa diversidade que é riquíssima, que é maravilhosa. Quando a gente reduz, chamando de religião de matriz africana, a minha primeira pergunta é: de que matriz estamos falando? Porque de lá vieram várias matrizes, lindas, sensacionais, com pensamentos emblemáticos. Eu estou me referindo ao povo Fon, ao povo Ewe, chamado Jeje, aos diversos povos iorubais que tinham também muita diversidade entre si, os Oió, os Ifé, os Ibô, Ibomina, os Efão, todos iorubais, todos diversos, inclusive com deuses e deusas diferentes entre si. Os Banto, de uma riqueza enorme, os Banto ocuparam a maior parte do continente africano. Enfim, então é preciso, em primeiro lugar, reconhecer essas matrizes e não reforçar um apagamento que a gente, infelizmente, foi obrigado a conviver durante 5 séculos aqui no Brasil. Então, são matrizes africanas. E as formas como essas matrizes
produziram, recontextualizaram seus cultos, produziu não uma religião, não um modus operandi, mas inúmeros. Por isso eu acho mais respeitoso pluralizar os candomblés, as umbandas, né, os catimbós, porque são tantas identidades, são tantas formas de fazer, de professar, de reler as matrizes originárias, que a gente não pode reduzir, sabe? Eu acho que é um equívoco a gente reduzir, porque quando a gente reduz, infelizmente, a gente tende a padronizar a partir do nosso olhar. E quando a gente comete esse equívoco, a gente também pode dar aso a uma certa intolerância intra-religiosa. E eu acho que isso é um equívoco que a gente não deve cometer. Fosse o empobrecimento da cultura, do modo de sentir de cada um, Queto, Jeje, Angola, né? E dentro das próprias Angolas, por exemplo, existe também, né, pai? Essa diversidade, né? Sem dúvida. As casas matrizes de Angola têm identidades, mas também têm particularidades, assim como as casas chamadas casas matrizes do candomblé Quetu, né? Todas elas têm fontes, nascedouros em comum, mas também têm personalidade própria, têm suas identidades, suas liturgias peculiares, e a gente reconhecer isso só engrandece a diversidade que há. E esse também é um aspecto educativo dentro das religiões de matrizes africanas, porque, nesse caso, uma vez compreendendo isso, talvez evitaríamos até grandes atritos que acontecem dentro do interreligioso mesmo, às vezes por uma falta de compreensão do modo do outro, né? Às vezes existe um olhar um tanto quanto crítico quanto ao modo do outro, né, querendo esse processo de padronização. Esse aspecto educativo também é do tempo de hoje, né, com a internet, o avanço da internet, o acesso, né? Penso que sim, Rose. Eu acho que a gente tem tarefas de momento, né? Eu acho que cada época propõe alguns desafios, alguns exercícios muito próprios. Acho que numa primeira fase da prática dessas religiões aqui, ou desses cultos aqui, a tarefa era sobreviver, literalmente. A missão era não se deixar apagar. E conseguiram, heroicamente. Talvez numa segunda fase, a gente pode cronologicamente estabelecer, a tarefa foi difundir. E à medida em que foi se concretizando algum tipo de protocolo litúrgico, essa disseminação foi ficando mais palatável. Você já tinha um modo de fazer o ipadê, você repetia o ipadê, não só nas casas matrizes, mas como nas descendentes. Você já tinha um modus operandi de praticar um xirê, e isso foi se replicando. E talvez hoje, a fase em que a gente está, aliás, sempre bom frisar, graças a essas que nos antecederam, seja um pouco o exercício de olhar para dentro, de rever as nossas peculiaridades, de entender por que nós praticamos, de enaltecer e compreender, descortinar essa filosofia tão rica. Eu acho que o nosso trabalho hoje, graças a esses que resistiram antes de nós, é exatamente abrir esse baú e, com cuidado, com cautela, com respeito a esse legado, valorizar e entender essa riqueza que chegou até nossas mãos. Esse processo, ele vai sendo, parece que ele vai ficando cada vez mais favorável. É claro que a gente olha para trás e agradece os esforços das grandes matriarcas. Mas tem um aspecto, por exemplo, se eu tenho 8 obras publicadas, não é isso? Vai, 9 Márcio? agora. 9 agora, 9 obras publicadas. Antigamente, talvez, estou colocando dentro do meu conhecimento, que é bem pequeno, tá, pai? Antigamente era passado o conteúdo de uma forma mais oral, e a gente não tinha esse acesso, assim, de uma forma mais ampla
com essa troca, porque hoje em dia, por exemplo, as pessoas podem ter acesso a aulas extraordinárias, mas isso antigamente não era possível, né? Então, essa fase também do aspecto educacional, de obras publicadas, isso aí também favorece, né? O fortalecimento. Rose, eu cheguei à conclusão, tardia, mas cheguei à conclusão de que a oralidade é a melhor tecnologia. Não existe nada que substitua, que aperfeiçoe o primor do diálogo, da conversa, da força que a palavra pode ter quando bem empenhada. Nossos ancestrais eram muito sábios. Tanto assim é que, apesar dos séculos de violação, de genocídio, de perseguição, nunca conseguiram apagar essa sabedoria, porque ela foi guardada na palavra. Então, isso é extraordinário. Os livros, ao longo dos séculos, foram queimados. Olha o que aconteceu na Idade Média, na Europa, principalmente, quando faziam fogueiras para tentar conter o conhecimento, queimando livros. Então, os livros são úteis? São, porque eles atravessam diversos portais de cultura. Eles transitam em espaços em que nem sempre, naquele primeiro momento, a palavra irá ecoar. Portanto, os livros, eu acho que fazem uma espécie de transição cultural. A oralidade chega à formalidade da escrita, levando para quem não tem a paciência, quem não tem o conhecimento, não tem a oportunidade da escuta primeira, primordial, esse contato. Então, são úteis, né? Eu escrevo, são úteis. E me lembro muito, sabe, Rose, de uma conversa que eu tive há muitos anos atrás com a saudosa mãe Estela de Oxóssi. E perguntei a ela, com muito jeitinho, com muito respeito, ela que era uma profunda defensora das tradições do candomblé, embora fosse uma mente muito revolucionária para sua época, muito à frente do seu tempo, como ela defendia o fortalecimento das tradições e, ao mesmo tempo, foi a primeira Ialorixá a escrever, a publicar um livro que falava das tradições. E ela me disse numa frase inesquecível: meu filho, eu entendi que o livro é uma ferramenta da palavra. E é isso. Né? Ela foi explicando que os filhos, os netos, os bisnetos, a comunidade do Opofonjá já não cabiam ali. Ela tinha filhos que moravam nos Estados Unidos, moravam na Europa, moravam em outros estados brasileiros, e ela não podia, numa conversa em torno da comeira da casa, transmitir diretamente os seus ensinamentos, a sua sabedoria, mas os livros podiam chegar nessas pessoas. Então, o livro é uma ferramenta. Não acho que ele é mais importante que a palavra, não acho que ele substitui a oralidade, acho que são tecnologias diferentes, mas que podem ser coadunadas. A própria internet que você cita é típica de um ambiente de Exu. A comunicação, a ambiguidade, né? O poder transformador e, ao mesmo tempo, o chão perigoso em que se pisa. Essa ambiguidade, esse campo de Exu, tem a ver com a invenção, a capacidade humana de desenvolver tecnologia. E a ciência também é, para nós, divina. A ciência é Ogum, o desbravador, o Siwaju, aquele que inventa o progresso. Por isso está ligado à estrada de ferro, está ligado às grandes invenções. Então, a ciência, para nós, ela nunca provocaria um cisma com a fé, como aconteceu no iluminismo europeu, no iluminismo. Não precisava, nunca foi preciso da África brigar com os saberes. A fé nunca entrou em contenda com a ciência e vice-versa.
A gente dança para a ciência, a gente canta para a ciência, a gente celebra com a ciência. Ogum é a ciência e está no nosso altar. Então, a internet é muito útil, eis aqui, prova do seu trabalho, chega a centenas, milhares de pessoas em espaços inimagináveis e com responsabilidade, com compromisso de verdade, com comprometimento com boas causas. Então, eu penso que é possível conciliar, entendendo que há espaços híbridos, onde a gente transita culturas, formas de ser diferentes. Portanto, essas ferramentas, como os livros, a literatura, a internet, são muito válidos, são muito úteis quando bem aproveitados. Exatamente. A palavra ela sai moldurada, né? Moldurada por uma experiência, por uma vibração. A gente aprende no silêncio também, né? Eu tenho ótimas lembranças de se sentar aos pés da Ialorixá, do Babalorixá, para aprender no silêncio, né? Às vezes o respeito, o modo de olhar, isso realmente fica muito limitado no caso da literatura, né? A experiência é muito mais intensa. Sim, sim. O silêncio fala, né, Rose? O silêncio fala. Quando a gente é analfabeto sobre o poder da palavra, a gente não entende o que o silêncio tem a dizer. Mas o silêncio fala. O silêncio fala sabedoria, o silêncio fala tempo, o silêncio fala dor, o silêncio fala acolhimento. O silêncio diz muita coisa. A gente é que precisa desenvolver essa escuta também. Mencionou aí Exu. Quando eu fui iniciada lá atrás, eu tinha 14 para 15 anos de idade, eu via tanta demonização a respeito de Exu. E muito tempo depois, quando eu fui estudar, eu falei, gente, não era nada daquilo que eu ouvia. É a sacralização da materialidade. Para nós, a partir dos saberes iorubais, o corpo, a matéria, não são inimigos do espírito, da espiritualidade. Não são. E Exu é o exemplo, eu vou chamar de um exemplo vivo de futuro. Nós aprendemos no Ocidente que o corpo se antepõe ao sagrado. Mas nas culturas africanas, notadamente na filosofia iorubá, o corpo é assentamento da divindade, o corpo é altar. Então, esse corpo não é simplesmente um lugar de perdição, de mal, de pecado, do profano. Eu entendo que seja difícil para as mentes moldadas no modelo de fé preponderante no Ocidente entender isso. Eu entendo a dificuldade. Mas é preciso também entender que há diferenças, há pluralidades, que há outras formas de perceber o corpo sem ser antagônico à salvação, ao bem. E Exu explica isso. Exu é a própria materialidade, o chão que a gente pisa, o bara, né? Aquele que está escondido em nós, a força vital. É bom a gente retirar essas camadas de preconceito, de discriminação, de absolvição do corpo, da absolvição das orientações sexuais, do prazer, quanto a discriminação, quanto a violência, acaba transpassando o muro dos terreiros de candomblé ou dos candomblés, quando a gente se deixa contaminar por essa ideia de preconceito ao corpo, de preconceito ao prazer, de preconceito a Exu. Exu não é e nunca foi diabo, mas eu entendo que ele assuste as pessoas que são muito arraigadas a determinadas concepções hegemônicas. Uma pena, lamento por elas. Poderiam se sentir mais leves, mais felizes e fazer uma sociedade mais equânime, mais acolhedora também. De respeito ao censo,
É preciso observar muitas questões, Rose. O último censo, quer dizer, anterior a esse, foi em 2010. E eles acontecem a cada década. Portanto, deveria ter acontecido em 2020. Não houve por conta da pandemia. Em 2021, o ano seguinte, também não aconteceu porque não tinha recursos. Portanto, esse censo do qual você fala e que saiu nas mídias recentemente, foi produzido em 2022 e só entregue à população o recorte sobre as religiões em 2025. Então, a gente já está falando hoje de um produto de pesquisa defasado 13 anos, no mínimo 13 anos de defasagem. O recorte de hoje não é exatamente aquele que o censo conseguiu detectar. Então, há muitas coisas a serem observadas a partir daí. A primeira é essa, a defasagem. A segunda, a forma com que a pesquisa é formulada. Todo o meu respeito ao IBGE, todo o meu respeito aos pesquisadores e pesquisadoras sérios, mas a forma como a pergunta é feita induz ao erro. Qual a religião você professa? Não tem que dizer, não, eu não professo uma, eu professo duas. Qual o problema? Do sujeito ser um bandista e candomblecista, ser ifaísta e católico. Então, já induz a erro. Induz, porque quem disse que alguém tem que ter uma religião? Esse é um padrão teológico das religiões hegemônicas, que foi, de alguma forma, contaminando a pesquisa do censo. A pergunta parte do pressuposto do hegemônico. Ou você é ou você não é. Ou você é daqui ou você não pode ser de mais lugar nenhum. Então, começa para mim aí o equívoco. Segunda questão. Olha, terceira, né? Primeira, defasagem. Segundo, a condução da pergunta. Terceira questão. Nessa resposta, muitas vezes, os pesquisados também reproduzem aquilo que a gente tinha conversado no início dessa nossa entrevista. As pessoas se autoprotegem, se autodefendem da discriminação e da intolerância. Dizem, não, eu sou católico, e está lá batendo tambor, está lá com a cabeça raspada não sei quantos anos no terreiro de Candomblé. Ah, sou católico. Ah, sou espírita. Não tenho religião. Então, não dá para captar, numa sociedade tão preconceituosa quanto a nossa, a exata realidade dos fatos. Essa pesquisa, infelizmente, não é capaz de dizer quantos negros e negras tem no Brasil. Não é capaz, exatamente, de dizer quantos candomblecistas e umbandistas tem no Brasil. Não é capaz porque ela não foi entabulada para entender os problemas da própria discriminação que a sociedade vive. O fato de nós termos crescido, e eu vou colocar entre aspas, eu acho que também precisa ser analisado de várias maneiras diferentes. Crescemos? Eu tenho a sensação que sim, porque eu vejo uma quantidade interessante, enorme, de terreiros novos sendo realizados. E não vejo, na mesma proporção, terreiros fechando. Então, há mais terreiros nascendo do que terreiros terminando. Há um crescimento inequívoco, seja de umbandas, seja de candomblés. Então, estão crescendo, é visível. Talvez o crescimento detectado também tenha a ver não só com essa verdade absoluta, mas também com a questão da autoafirmação. Muitos passaram a se autoproclamar candomblecistas. Se uns ainda se escondem, outros se autoproclamam por um orgulho, por uma consciência social e religiosa, enfim. Agora, precisamos analisar também questões que o censo não traz. De que matrizes estamos falando? De que candomblés estamos falando? De que umbandas estamos falando? De que nações ou matrizes originárias? Então, a pesquisa é importante? Sim.
mas está longe de ser algo satisfatório para a nossa realidade. Perfeito, tem que ser ajustado, né? O próprio termo também, quando eles colocam na pesquisa quanto à questão do espiritismo, acho que eles mudaram agora, colocaram o espiritismo. Antigamente colocava o kardecismo como opção, Sim. né? E o outro fato é colocar o espiritismo como religião também. Claro que não vamos discutir isso, mas assim, né? Enfim, dentro do seu aspecto lá original, é uma filosofia de vida, né? Mas daí a necessidade de ir se ajustando também as pesquisas para a gente obter um resultado mais satisfatório, acho que para todo mundo, né? Não tenho dúvida. Perdão, Rose. Eu Pois acho não. que nós já tentamos, há uns anos atrás, dialogar com o senso, enquanto lideranças religiosas. Dialogar. Isso foi a altura de 2018. Eu estava, naquela época, como superintendente estadual aqui no Rio de Janeiro de promoção da liberdade religiosa. Nós chegamos a fazer uma conversa com o censo, tentando trazer para eles essas questões todas, essas diversidades, para eles tentarem aperfeiçoar. Mas foram, embora receptivos, muito reticentes, muito impermeáveis à tecnicidade da pesquisa. Infelizmente, reproduziram erros e preconceitos e não conseguiram atingir a realidade de novo. Pois é. Eles precisavam aprender a dialogar mais, a entender mais. Assim, guardadas as proporções, como é que você vai resolver o problema do trânsito? Perguntando ao taxista, perguntando ao motorista de aplicativo, perguntando a quem está na rua. E quem está na rua sabe onde tem buraco, sabe onde o sinal não funciona, sabe onde o trânsito fica em gargalo. Se você perguntar a essas pessoas, eu duvido que não saiam boas sugestões. Mas os caras ficam no ar-condicionado do escritório achando que vão resolver os problemas que nem eles conhecem. Distanciados da realidade, né? Verdade. Um outro fator que eu queria conversar com o senhor quanto à questão da importância, eu sei que tem muita gente aberta hoje em dia para se dialogar entre as religiões, muita gente aberta, temos que enfatizar isso também, hoje em dia a internet possibilitou isso, esse diálogo de uma forma mais aproximada, mas será que nós não poderíamos aproximar ainda mais no diálogo, não só interreligioso, como ecumênico, com a finalidade de trocar experiências, porque, por exemplo, eu vejo dentro da própria filosofia urubá uma riqueza extraordinária que é desconhecida. Muita gente não sabe do componente filosófico profundo, né? Talvez o diálogo nos permitiria aprender também. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho extraordinário e importante. Mais do que importante, extremamente necessário. Esse diálogo interreligioso. Eu venho trabalhando nisso já há alguns anos. Religiões importantes, como a Igreja Católica, por exemplo, têm se dedicado com afinco ao diálogo interreligioso. Com afinco. Se no passado a Igreja Católica teve um desempenho diferente em relação à existência de outras religiões nesse território, hoje, não há dúvida, ela tem sido uma grande aliada desse debate, desse diálogo, dessa aproximação. A própria Igreja Católica tem setores, desde o Vaticano, replicando a todas as dioceses, as principais do mundo, setores que se dedicam a duas frentes. O diálogo, que eles chamam de ecumênico, que é entre os cristãos. Então, a Igreja Católica dialogando com outras igrejas que são cristãs, mas não necessariamente católicas, e uma outra frente que é dedicada ao diálogo interreligioso, aí sim, da Igreja Católica, com outras matrizes que não são cristãs. E aí vai incluir os abraâmicos, né, os judeus, os muçulmanos, e se estende
há candomblecistas, umbandistas, etc. Né? Enfim, isso tem um formato muito interessante no Brasil há mais ou menos uns 20 anos. Então, é bem recente. Mas esse diálogo interreligioso, ele cresce a partir de um amadurecimento interno de cada religião. Cada religião, ou cada religioso, quando toma consciência plena do seu credo, da sua fé, entende as suas matrizes filosóficas e teológicas, começa a compreender de que lugar fala. Começa a entender que esse diálogo se torna possível porque ele está convicto, está pleno de que essa base lhe é suficiente, lhe basta, e que não precisa convencer nem converter o outro. Então, primeiro passa por essa consciência, como você mencionou, a pessoa precisa entender a sua própria religião para poder conversar com o outro. Segundo, partir do pressuposto que o diálogo interreligioso não tem a ver com convencimento, não tem a ver com proselitismo. Ninguém está ali naquela mesa de debate para dizer a sua verdade, impor o seu saber. Absolutamente. A gente chega nessas mesas sabendo, com toda a convicção, de que nós temos diferenças. Eu penso de um jeito, o católico pensa de outro, o pentecostal pensa de outro, o budista pensa de outro, e que bom que é assim. Que bom que é assim. Então, Daí é beleza, né? Ninguém está ali para convencer ninguém, nem para ser convencido. A gente está ali para trabalhar pontos em comum, poucos pontos em comum. O que importa é o que é de convergência, não de divergência. Ninguém ali vai para debater por que o dia é santo, por que no dia é santo, quem é Deus, a origem da vida, para onde a gente vai. Não, porque a gente tem pensamentos distintos. A gente vai ali para debater boa convivência, respeito, cordialidade, exercitar isso que eu vou chamar de diplomacia religiosa. E aí todo mundo ganha com isso. Eu penso que sim, que a sociedade ganha muito com isso. Primeiro, quando os líderes aprendem a respeitar o outro. Quando o líder aprende a respeitar o outro, ele vai para o púlpito, ele vai para o terreiro, ele vai para o seu templo com uma outra postura. Vale dizer que o crime, o delito de intolerância religiosa, ele prevê 2 comportamentos: praticar ou incitar. Sim. Então, o sujeito que não taca a pedra no telhado do terreiro, mas que no púlpito da sua igreja provoca, incita, agride, ele também está praticando crime. Portanto, é importante não só sensibilizar, mas instruir e conscientizar as lideranças religiosas para que tenham uma postura coadunada com o que a lei preconiza. É uma mudança de mentalidade mesmo, em geral, né? Porque diz muito sobre o líder, o seu mecanismo de insegurança em relação os outros movimentos de fé. Isso diz muito sobre a pessoa que às vezes fica querendo apedrejar, diminuir. A gente não vê uma pessoa, um adébito dos candomblés, das umbandas, indo destruir determinados templos religiosos, mas o oposto acontece. Mas isso diz muito sobre elas também, né? Que é destruir em nome de Deus, que é apedrejar em nome de Deus, né? Que segurança, que pequenez é essa? Será que existe dentro desses corações? É lamentável, porque isso denota, a meu ver, o fracasso da evangelização cristã. Um fracasso. E se há 500 anos se professa uma catequização baseada na evangelização cristã nesse território, e as violências de intolerância não cessaram, para mim isso é um fracasso, lamentável, um triste fracasso. E que bom que hoje a Igreja Católica, outras lideranças de diversas religiões, estão reconhecendo que é preciso reajustar condutas. Eu penso sempre que a desconstrução ela começa dentro do seu templo. Dentro do seu templo.
Certa vez, eu tive a oportunidade de participar de um diálogo interreligioso dentro de uma igreja neopentecostal aqui no Rio de Janeiro. A igreja convidou líderes de diversas matrizes, e nós fomos dentro dessa igreja neopentecostal, na Baixada Fluminense, numa manhã de domingo, para esse encontro. E uma das coisas que me chamou muita atenção, depois desse belo diálogo, desse momento tão rico, foi o nosso anfitrião, o pastor daquele templo, dizer que ele foi ensinado a odiar. Ele disse: eu fui ensinado a odiar vocês. Me ensinaram isso. Essa frase revela muita coisa, né? E descortina a responsabilidade de se produzir não só adeptos, adeptas, religiosos, mas lideranças com uma base respeitosa e juridicamente aceitável. É importante se entender que eu posso ter a convicção que eu tiver, mas o meu comportamento não pode fugir aos ditames da lei. O proselitismo, o ato de convencimento, o ato de conversão, fazem parte de determinadas religiões. Tem religiões que são, portanto, prosélicas. Tem a homilia, tem o culto, tem, né, o momento de conversão dentro do templo, fora do templo, faz parte. Então, o proselitismo não é problema. O problema é quando esse proselitismo é calcado na violência, no preconceito, na intolerância, na descontextualização, na demonização. Aí ele deixa de ser um ato religioso, litúrgico, aceitável, e passa a ser crime. É o que eu vou chamar de proselitismo negativo. Isso é crime. Pena, né? A pessoa lê o texto aos seus moldes, mediante os seus interesses, ignora o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque daí já esse mandamento já bastaria, e a pessoa enche o coração de ódio para destruir. É uma coisa pequena, né? Uma coisa bem pobre mesmo, né? Agora, a questão do aspecto da lei também é importante que isso seja, de alguma forma, que a justiça se faça nesse sentido, né? Porque a gente não vê muito, assim, o interesse, eu acho, coletivo, inclusive de outros líderes também, de entender isso como sendo uma agressão à humanidade, não é só agressão aos terreiros de candomblé e umbanda, né? Isso é uma agressão ao ser humano. Rose, intolerância religiosa, ou intolerância étnico-religiosa, como eu prefiro, existe há muito tempo. Milhares de anos. Milhares de anos. E eu falo isso não é para banalizar, naturalizar ou achar que a gente tem que conviver com isso para o resto da vida. Não mesmo. Eu penso que chegar a essa conclusão demonstra que essa convicção hegemônica nunca vai dar certo. Por que ela nunca vai dar certo? Por que nunca vai se conseguir estabelecer uma religião única no país, no continente, no planeta? Porque nós, humanos, a nossa espécie é diversa. E nunca vai deixar de ser diversa. Enquanto nós formos diversos em culturas, em etnias, em formas de pensar e de agir, nós faremos escolhas distintas. Isso é da nossa natureza. Enquanto esse pessoal ficar insistindo em colocar uma religião única, uma verdade absoluta, vai quebrar a cara. O problema é que, enquanto eles quebram a cara, quebram o terreno dos outros também. Não pode quebrar a cara sozinhos, né? Enfim, então, nunca vai dar certo essa ideia de uma religião única e absoluta, porque nós, humanos, que professamos as religiões, não somos assim. O senhor entende ou acha, concorda, que as religiões de matriz africana guardam uma relação com o espiritualismo? Pois, para mim, religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra, completamente distinta, independente. As religiões podem ser úteis
mas são dispensáveis, inclusive a minha. Por quê? Porque a grande busca é a busca pela espiritualidade. As religiões oferecem metodologias interessantes, proveitosas, eficazes, e cada qual vai se sentir mais ou menos à vontade com essas pedagogias que as religiões oferecem. Mas elas não dão conta da espiritualidade. Se desse, o problema do mundo estava resolvido. Não dão conta. Infelizmente, não dão conta. Por quê? Porque espiritualidade ela não é uma busca coletiva. Espiritualidade é busca pessoal, subjetiva. A gente pode até estar junto com alguém, enquanto esse outro alguém procura também. Mas a minha espiritualidade é um processo, é uma caminhada que é só minha. Eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso refletir sobre os meus objetivos, eu preciso pensar e repensar sobre a minha postura diante do mundo e diante do outro. Eu preciso me conectar com a natureza que habita em mim, que habita em torno de mim. Então, ninguém pode fazer isso pelas pessoas. Isso é individual. Logo, eu percebo, na minha modesta forma de ver, que todas as religiões, sem exceção, todas as religiões, pelo menos as que eu tive a oportunidade de conhecer, de estudar, de visitar, todas elas oferecem exercícios, propostas de espiritualização individual. Nesse aspecto, todas têm pontos em comum, metodologias às vezes distintas, mas têm pontos em comum. Os pontos que eu considero mais relevantes, de transcendentalidade, de respeito, de olhar ao outro, de conexão com o sagrado. Então, há, entre elas, alicerces muito bem postos e que horizontalizam essas buscas, essas estruturas de espiritualidade. Então, eu vou encontrar pontos muito comuns, né, comuns entre o candomblecismo e o budismo, como vou encontrar com o islamismo, como vou encontrar com o cristianismo, como vou encontrar com o judaísmo e por aí afora. Por quê? Porque isso é real. As religiões, elas são bem estruturadas e são úteis. O problema é que quem gere as religiões não são elementos sagrados, são elementos humanos. Aí é que o negócio começa a encrespar um pouco. Que possuem todos os seus pontos de melhoria, às vezes entra o personalismo, né? Então, se algo poderia ser, de acordo com a etimologia da palavra religar, e para religar a pessoa, às vezes, por causa de um desconhecimento, ignorância e outros fatores, causa divisão, em nome de algo que deveria ser para agregar, para conectar, né? E aí a pessoa perde, todo mundo perde, né? Os adeptos perdem. Para finalizar, Pai Márcio, dentro da filosofia iorubá, o que o senhor poderia compartilhar conosco no sentido assim de ser algo para a vida, que é caminho luminoso para nortear a vida de qualquer ser humano, que eu acho que as dificuldades humanas, na essência, elas são as mesmas, né? Para além de sobreviver, a gente quer viver com qualidade. O que o senhor poderia compartilhar conosco sobre a filosofia iorubá? Há pouco tempo eu estava falando sobre o processo iniciático nos candomblés e destacava uma das coisas que, na minha modesta opinião, é mais importante: aprender a ouvir. Em muitos casos, quando o neófito está recolhido no roncó, no nosso recinto, no nosso ventre simbólico, esperando por um renascimento em vida, costuma-se dizer: Iaô não fala. Iaô, o noivo, a noiva do orixá, o neófito nessa religião. Mas não fala não é porque é privado de expressar suas opiniões, não fala porque não tem direito,
O Yahoo fala, óbvio que fala, que a palavra para nós é sagrada, mas o ensinamento tem a ver com regular a palavra. A palavra tem poder, a palavra tem axé, mas ela só ganha poder e axé quando você administra essa palavra, equilibra essa palavra e faz dela uma ferramenta de construção. Só que, se a palavra constrói, se a palavra pode sedimentar, edificar, a escuta faz essa regulagem, porque aprender a escutar é anterior a aprender a falar. Só fala quem aprende a ouvir. Rubem Alves diz que as pessoas se apaixonam não é por aqueles que falam bem ou bonito, é por aqueles que escutam bonito. E isso eu acho que é importante para a gente refletir. Maravilha! Muito obrigada de coração, Pai Márcio de Jagum, pela sua contribuição, por tudo que o senhor compartilha. O senhor é um grande educador, tenho uma admiração profunda pelo senhor. Muito obrigada de coração por reservar esse tempinho para colaborar conosco. Eu tenho certeza que isso vai fazer grande diferença na vida de muita gente, como faz na minha. Motumbá, muito obrigada, mais uma vez, viu? Motumbá, eu te saúdo, Rose, muito obrigado pelo carinho, pela acolhida, pela oportunidade de estar aqui falando com você, com todos e todas que te escutam. Minha saudação e vamos na fé, na confiança, na esperança, um dia de cada vez.